presença. Eu vou fazer uma rápida leitura de um resumo do currículo do nosso palestrante. O professor e doutor Marco Antônio Fetter, para quem não sabe ainda, é filho dessa terra, saiu para novos voos aos 7 anos de idade e agora está retornando para fazer um trabalho que Farroupilha nunca teve, nunca viu na vida, que é sobre a família. Então, o doutor Marco Antônio Fetter é sociólogo, doutor em família, na Universidade de Deusto, em Bilbao, País Basco, da Espanha, em 1984. Pós-doutor na Universidade de Paris, Sorbonne, 2021. Presidente do Instituto Pro Família, IPFAM, de 1988 à atualidade. Já são 36 anos de existência deste instituto. Consultor das Nações Unidas para o Brasil em assuntos de família, de 1995 à atualidade. Já são quase 30 anos como consultor da ONU. Coordenador geral do Estudo Mundial da ONU sobre a família de ontem, de hoje e do futuro, de 2000 até 2025. Criador e coordenador do Profamília, Profam, revitalização de uma instituição Brasil, desde 2004. Coordenador executivo internacional de ações educacionais da ONU em assuntos de família e ciência da família, de 2000 à atualidade. Sabe pouco de família, pelo jeito, né? Idealizador e coordenador nacional da Jornada Nacional em Defesa da Família Brasileira, de 2021 a 2036. Professor e pesquisador da linha temática Família e Desenvolvimento Humano, nesta e em outras localidades. Para quem não viu a entrevista que foi feita na TV Cidade, ele já palestrou e deu temas sobre o assunto só em 142 países. Temas que serão abordados: a família de antes, de hoje e como será daqui a 20 anos. A família que temos hoje é a que queremos? O que é a família? A convivência familiar ou conivência? Vou repetir. O que é a família? A conivência familiar ou conivência ou conveniência? O que é isso tudo? Mundo da família e o mundo do trabalho. Processo de comunicação familiar, pais e filhos, e os limites aonde ficam. Perspectiva de futuro da família brasileira. Família, sociedade e escola. Uma parceria urgente e necessária. Somente entendendo a pessoa se pode entender a família e, finalmente, a sociedade. Isso são palavras do trabalho dele. Eu não vou ler mais porque não precisa, porque nós temos que dar tempo para ele falar. O doutor Marco, praticamente combinamos que ele vai falar uns 40 minutos, depois fica aberto a pergunta. Ninguém deve se intimidar a fazer pergunta, porque todos somos pessoas, né, Marco? O Marco nos ensinou isso. E todos temos um conhecimento. Portanto, se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, vamos usar esse rapaz aqui, que ele gosta de responder perguntas. Muito obrigado pela presença mais uma vez. As minhas conversas públicas sempre iniciam e começam assim: boa noite às crianças que estão aqui. Se não tiver, boa noite às crianças que existem em cada um de nós, estas que me interessam. Boa noite às mulheres que estão aqui e boa noite aos homens que estão aqui também, nesta ordem. É uma opção pessoal e profissional. Eu não estou interessado em responder nenhuma pergunta sobre as minhas opções pessoais. São exclusivas, são históricas. Já carrego elas muito mais além desses cabelos brancos. Eu vi no meu currículo ali, tem um projeto até 2036. Isso faz com que eu converse todas as noites com Deus. Todas as noites eu converso com Ele. Eu digo assim: olha, Deus, podemos conversar alguma coisa aqui?
Eu tenho um projeto até 2036. Eu sei que o senhor tem uma maquininha ali que o senhor leva, a cada dia o senhor leva um embora, ou muitos embora, né? Como eu tenho esse trabalho, e eu sou um obsessivo, sou um sonhador, sou um utópico, sou um visionário, eu preciso que quando chegar a minha vez de eu subir, eu quero que o senhor escreva ali que eu passei a vez, cedo a minha vez para outras pessoas. Se o senhor precisar de algumas indicações, tenho no mínimo uns 500 para mandar, no meu lugar antes. Aqui de Farroupilha eu não tenho nenhuma, já tenho 2 na mira, para mandar embora, entendeu? Porque só estou enchendo o saco por enquanto. Então, eu quero dizer que, já disse antes, que eu sou uma pessoa sonhadora. Mas não sou aquela pessoa sonhadora que fica babando pelas esquinas. Sou uma pessoa sonhadora que faz. Que faz. E sou uma pessoa sonhadora que faz, então já mudou. Sou uma pessoa sonhadora que faz e sou um apaixonado. Então eu já não sou mais um sonhador. Sou um sonhador e sou um apaixonado. E um visionário. Então, na verdade, eu não sei qual é a ordem que eu sou. Também eu não estou interessado agora. Não estou interessado agora. Agora eu tenho esta função, que a ONU me disse que eu iria desenvolver esse projeto aqui, que já está pensado há muito tempo. Eu, em 2009, em 2010, eu fiquei 2 anos aqui testando esse projeto que eu ia fazer agora, que estava anunciado naquela época, quando o Pascoal estava aqui, como prefeito e como secretário. Então já foi treinado aqui. Esse projeto eu sabia que ia ser feito aqui há 20 anos passados. Então eu fui preparado para isso. Começando então, eu quero dizer que eu sou um privilegiado. Tá? Na minha terra, nasci num lugar chamado aqui, na linha Palmeiro. E vivi alguns anos em São Marcos, na Casa de Pedra. E vivi alguns anos na linha Jansen. E vivi alguns anos em Nova Milano. Então eu sou gringo daqui. Estou voltando à minha terra. Saí do útero da minha mãe de lá, e agora eu estou entrando no útero da cidade que me colocou nesse mundo. Então eu estou emocionado. Se você soubesse a gana que eu tenho de fazer esse trabalho aqui, é impressionante. Então, junto com as coisas que eu tenho, eu sou um idealista. Um idealista. E não vou sossegar. Mas eu pensei que pela ONU eu iria ser aposentado daqui 4 anos. Mas parece que não. Que a minha ideia é ficar aposentado, renunciar à minha cidadania americana, não ia morar mais lá, eu ia morar aqui, eu ia me candidatar a ser um professor voluntário numa escola marginalizada, de ensinar para as crianças o que eu sei. Porque eu sou um privilegiado. Sou pago para estudar. E sou pago para ensinar. Na verdade, aqui eu não vou ensinar ninguém. Aqui eu vou trabalhar com as consciências. Eu vou mexer na genética. Vou mexer nas consciências. Vou dizer que existe alguma coisa melhor para a gente fazer do que reproduzir. É um trabalho complicado. Então, nesses próximos meses, eu vou ser uma pessoa muito antipática. Muito antipática. Eu tenho até dó de mim. Porque eu não vou poupar ninguém. Porque aqui em Farroupilha eu não preciso de dinheiro, porque o nosso dinheiro já está num banco aqui pelos próximos 4 anos. Não preciso de poder, porque a gente tem. Não tenho rabo preso com nenhum empresário, com nenhum político, nenhum padre, e muito menos com o Estado. Vou fazer dentro das minhas convicções. E se me manda embora daqui, eu não vou. Eu não vou. Eu vou ter que ficar aqui, tu não acha, Pedro? Vou fazer essa coisa toda aí. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho desse negócio da família de hoje e essa próxima, eu quero dizer que estou muito encrencado com um homem e muito encrencado com uma mulher, que é o amor da minha vida. Da minha vida, desde os 6 anos de idade. Então eu vou dizer para vocês como é que uma mulher não pode brincar com os sentimentos de uma criança. De ninguém. Eu estou muito encismado com esse Pedro Álvares Cabral, que mentiu para nós desde 1500, dizendo que descobriu este país quando ele já existia. Na verdade, ele veio aqui colonizar, até hoje. Portanto, nós somos os colonizados. Nós somos uns escravos da música que é de fora, do futebol que é de fora, das leituras que é de fora,
do acordo da educação para os homens, que é um acordo MEC-USAID, é uma educação humanizada, é uma educação americana, que visa o trabalho, não visa a humanização. E as meninas recebem uma educação das irmãs de Sacré-Cœur. Mente sã e corpo sã. Então é isso que a gente é. Nós somos dependentes. Muito dependentes. Que eu acho uma pena. Então a gente tem que mostrar o que a gente quer. Quem somos nós. O Pedro Álvares Cabral faleceu, mas ele deixou uma herança desgraçada. Portugal, há muito tempo atrás, está escrito no Tratado de Tordesilhas, que ele mandou ele com as naus deles para cá, aquelas 3 naus, cheias de marginais dentro para afundar em alto mar. E nós tivemos azar, eles desembocaram aqui. Então nós somos colonizados e descobertos pelos portugueses, a marginalidade portuguesa. Nada contra os portugueses, mas tudo contra a soberania portuguesa. De cima para baixo. De dentro para fora. Isso eu acho uma coisa terrível. Eu tenho um contrato, tenho um vínculo com a Universidade do Porto. Tempos atrás, eu estava lá juntamente com o conselho todo, e eles falaram assim: professor, o senhor senta, essa cadeira foi feita do pau Brasil. Tá bom, sentei. E essa mesa, que na nossa reunião aqui, é feita do pau Brasil. E esses quadros aqui também é feita do pau Brasil. Eu disse assim: bom, então também. Mas o senhor não vai falar? Sim, eu quero perguntar, quando é que vocês vão devolver o que vocês roubaram? O Brasil foi saqueado, continua sendo saqueado até hoje. Até hoje. E eu posso falar que nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, eu com a minha equipe ficamos confinados numa vila popular da linha Jansen, lá no interior, treinando o nosso projeto, como é que ia ser. Porque a gente deseja com esse projeto que os pais têm que educar os filhos ainda no útero materno, no casamento. Porque o doente hoje em dia não é a família, o doente é o casal. É o casal que não sabe ser o que quer. E a gente treina também uma família cooperativada, numa casa. Se tem uma mulher, tem um homem, tem um filho e uma filha, afinal, quem faz a janta não deve lavar a louça. E quem seca não deve guardar. E temos que ensinar urgentemente aos nossos filhos, se eles vão dormir numa cama limpa, com que autoridade que eles entregam ela desarrumada. Arruma. Se janta num prato limpo, tem que devolver limpo. O senhor não acha? Limpo. Aí que a gente ensina a educação. E depois nós vamos falar dos professores. Que educação é essa? Que ensina que 1 mais 1 é 2. É a maior aberração que eu já vi até hoje. Ensinar uma criança o que sempre foi. Sempre foi. E essa encrenca que eu tenho com uma mulher, o nome dela chama-se Sofia Loren. Sofia Loren. Quando eu tinha 6 anos de idade. Por sinal, o meu avô, o seu Olímpio, né, Venzão, dos Mangones, Venzão, da linha Jansen, esse trabalho que eu fiz lá agora, foi feito numa vila onde a vila foi feita em homenagem a ele. O meu outro avô está aqui atrás, o seu Carlos Fetter, tem aqui atrás. Então, um lá me ensinou a construir aquela casa de pedra, pegando pedras do Rio das Antas. E esse aqui me ensinou a comer pão com melancia. Comeu já? Pão com pêssego, que eu como até hoje. Mas a Sofia Loren, o que tem a ver com essa história toda? Muita história toda. Eu sou um cara complexado. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi uma foto na revista Contigo ou Capricho, não sei o que era, e apareceu ela ali. E eu me apaixonei por ela, perdidamente. Nunca vi uma coisa igual. Apaixonei. Eu disse: pai, eu preciso mandar uma foto para ela. Estava escrito ali: recorte isso e manda uma foto, e manda uma carta para ela. Eu tinha 6 anos. Eu disse: pai, eu preciso mandar uma carta para ela, uma correspondência. Ele disse: para quem? Sofia Loren, porque eu quero casar com ela. Até hoje quero ainda. E ele disse, e meu pai me respeitou e mandou a carta. Isso é respeitar o filho. Ele selou a carta, mandou para ela, e eu disse assim:
senhorita, senhora, sei lá o que é. Eu preciso de uma foto tua, se for sem roupa, melhor. Naquela época eu falava isso. Mandei a carta. Esperei e não veio resposta. Nenhuma. Ela não me respondeu nenhuma vez. Diz, como é que pode? Uma pessoa recebe uma carta de uma criança e não responde. Isso é maldade. Passado algum tempo, eu sempre com essa vontade de ter ela para mim e comigo. Até hoje, eu sempre digo até hoje, porque é até hoje mesmo. E eu comecei a trabalhar Unicinos, comecei a trabalhar na Companhia de Jesus também. E um dos meus trabalhos era captar recurso na Fundação Fiat Romana, que era no Vale de Ampesso. Quem conhece no Vale de Ampesso, fica ao pé do Monte Blanc, divisa com a Itália, divisa com a Itália e com a Suíça. E eu tinha que ir lá captar recursos, buscar verba, que era na época das liras ainda, né? E a presidente do Banco Fiat, nada mais, nada menos era do que a Sofia Loren. Depois de muito tempo ela estava na minha frente, do lado ali, e eu aqui, com dois padres aqui. Ela disse assim, senza soldi, niente. Tchau. Disse assim. Eu fiquei sem saber o que falar. Eu não estava preocupado com o dinheiro para os jesuítas. Estava preocupado na minha mulher que estava ali. Entendeu? E eu, quando vi ela passando, eu tive um gesto instantâneo e não deu certo. Eu coloquei o meu braço para trás e esperava que ela colocasse a coxa dela, passasse a coxa dela no meu braço, ao menos tocasse no meu braço, alguma coisa. E não tocou. E nem olhou para mim. Nem olhou para mim. Isso me deixou com certo trauma, até hoje. Até hoje. Eu fiquei sabendo que ela mora em Genebra. Eu morei em Genebra há 28 anos, até poucos dias passados. Ela mora lá. Só que ela mora em Martigny, Chamonix, estação de esqui. Eu moro mais na parte de baixo, na casa da ONU. Eu fiquei sabendo agora que ela se machucou. Quebrou o quadril. Está com 91 anos. Então daqui eu quero dizer para ela, Sofia Loren, te cuida para mim. Te cuida para mim. Porque eu ainda desejo casar com ela. Eu sei que é impossível. Porque ela escolheu um bom marido que já está há 30 anos com ela, entende? Ficar 30 anos com uma mulher, como não é grande coisa, pode ser um costume, pode ser uma coisa muito boa, a gente não sabe o que é. Mas se eu tiver a oportunidade, eu quero morrer com ela. Porque sou o espírito de criança. Isso é uma coisa fundamental. É com esse espírito que eu estou aqui, de criança, não é nada simbólico isso. Não é Sofia ou o Pedrinho Cabral. Nada simbólico, é tudo coisas reais. Estou aqui então, voltando para a cidade onde eu saí, e estou querendo resgatar a minha história, por intermédio desse trabalho. Então a vontade que eu estou é impressionante. Estou dando o meu melhor que eu tenho aqui. Estou na melhor fase da minha vida, os cabelos já estão brancos, mas eu me sinto preparado para isso. Preparado para isso. É um projeto financiado pela ONU, um projeto que vai... Nós vamos trabalhar com os professores, nós vamos trabalhar com os pais, nós vamos trabalhar com o planejamento familiar, com a participação do homem pela educação, nós vamos trabalhar com as políticas sociais, com as políticas públicas, nós vamos trabalhar com as etnias, nós vamos trabalhar com os idosos, nós vamos trabalhar com as crianças, com o ventre materno. O nosso resultado vai ter frutos só daqui aos 30 anos. E olha lá, nós estamos trabalhando uma geração. Uma geração. Estamos fazendo a nossa parte. E eu faço esse trabalho até em nome do meu filho. Que eu pensei que ele estava aqui, mas ele está andando de bike, porque meu filho anda de bike nas montanhas. Ele é um montanhista. É um sonho que ele tem. E ele é feliz com isso. Então, é em nome dele também e de todas essas crianças que eu quero operacionalizar este projeto aqui. Ele já está sendo preparado desde setembro. O pessoal está vindo para cá, trabalhando. Estão me passando os dados para mim. Tivemos sexta, sábado e domingo treinando o projeto lá, com as crianças e com os idosos. A função da criança é perguntar para o idoso o que é ser velho.
E o velho dizer para a criança que a gente começa a ficar velho quando nasce. Isso é respeito pelas gerações que tem que ter. Respeito pelas pessoas, respeito pela outra pessoa. E o que está faltando é que as pessoas se coloquem no lugar da outra pessoa. E a gente não se coloca. Que eu acho uma pena. Nós vamos trabalhar com planejamento familiar também, aqui com a participação do homem e pela educação. Então, o nosso projeto, ele não vai sair do mesmo lugar sem a ajuda dos professores. Talvez não desses que estão aí. Talvez de alguma coisa diferente. Uma coisa que nós vamos começar a capacitar os professores para começar a trabalhar a temática família em sala de aula. Distinguir, por favor, de que família não é o casamento. E o casamento e a família não é a instituição família, são coisas diferentes. Aliás, o que é a palavra família? O que significa a palavra família? A gente não sabe. A palavra família é um atrás do outro. Um atrás do outro. Como começou a família aqui? Começou errada. O português colonizador cruzou com a Índia brasileira e aí começou a família brasileira. Uma vocação imperialista de fora para dentro. A única coisa de fora para dentro que funciona é o útero materno. É a mãe que é a fazedora do mundo. Então eu acho que um dos grandes pecados que tem, que a gente não vai consertar, é que o homem, ele deveria ter a oportunidade de ao menos uma vez ficar grávido. Ao menos uma vez. Para saber como é que funciona essa história toda. Eu seria um candidato. Não para ficar os 9 meses. Ficar 3, 4 dias grávido. Para experimentar. Para ver como é que é. Né? Que eu acho uma sabedoria. Eu acho uma fábula. Eu acho que as pessoas elas têm que ter esse sentimento e esse pertencimento. Então no mundo de hoje me espanta também é que enquanto que os homens tiram vantagem da mulher pela sua pretensa superioridade, o contrário é que pela sua suposta fraqueza as mulheres é que tiram vantagem. Superioridade manifesta e suposta fraqueza. Nada disso funciona quando existe o amor, que é a força mais importante que a gente tem. As pessoas não valorizam isso, não dão valor a isso. O planejamento familiar é a oportunidade que nós temos de decidir trabalhar com a ecologia humana e com a densidade demográfica. A ecologia humana e a densidade demográfica como todo. E simplesmente decidir se nós queremos um mundo com 80 bilhões de pessoas ou com 100 bilhões de pessoas. Porque ter um filho significa muito mais do que não deixar que ele morra de fome. Não deixar que ele morra de fome. Ele tem que ser criado, educado e amado, não porque nasceu. O filho tem que ser amado, criado e educado porque existe. Ele está aí, está esperando você. E você quem é? Você é o modelo dele. O modelo é o currículo dele. Tempos atrás, arrumei 2 confusões aqui. Uma com o pai, achava que era um pai no supermercado aí. Ele estava lá e eu vi que tinha o senhor, um jovem ali, né? E esse jovem estava com um pacotinho de bis-lacta e estava comendo o pacotinho e colocou o lixo no chão. Fui ali falar com o pai, eu disse, o senhor é o pai? Eu disse, sou. Digo, o que o senhor está fazendo? Disse, o que? O senhor está criando um marginal aqui. Entendeu? Eu disse, por quê? O seu filho está comendo bis-lacta, na verdade ele está roubando, ele está comendo antes de pagar. E está sujando o chão. O que eu tenho que fazer? Então o senhor tem que fazer, o senhor fala com o seu filho, pegar a bis-lacta que ele quer, se o senhor pode pagar, vai no caixa e paga e comer depois. A educação é para depois. A cultura é para depois. E a educação tem que ter todos os dias, porque que a gente ensina uma criança para depois. Depois da família. Depois da família. E nós não somos assim. A gente ensina antes. Ele não ficou contente comigo, mas eu não estou nem interessado. E outra coisa, o trânsito aqui. Pô, uma coisa lógica, cartesiana até. Tem aqueles quadradinhos ali, né? 2 coisas brancas. Bota um carro aqui, outro carro aqui, tudo mais. Eu estava com meu filho e a hora que a gente foi, tinha a vaga ali e uma senhora chegou e entrou e botou o carro dela ocupando as 2 vagas.
Disse assim: minha senhora, com licença, a senhora não podia dar um jeitinho aqui, botar o carro um pouquinho para frente, que é 2 vagas, a senhora está ocupando as 2 vagas, com um carro só, né? E o meu filho está ali, quer estacionar aqui. Ela disse: eu estou com pressa agora. E eu disse: e eu faço o quê? O senhor procura outra vaga. Eu disse: tá bom. Se essa resposta que uma mulher dá para um homem desconhecido, imagina a resposta que ela dá para o filho dela. Ela não dá resposta, ela deixa o filho com dúvidas. E o filho é muito mais inteligente que a gente pensa, porque quando uma mulher está grávida, ela nem sabe que tem um filho já se formando dentro dela. Então o filho já está dentro dela, depois a mulher vai saber, depois ela vai anunciar para o marido. Aí que nós vamos trabalhar agora aqui também com a reprodução humana, com a procriação. Os animais procriam porque eles querem perpetuar a espécie animal. E o ser humano, principalmente o pai, procria porque o pai quer se perpetuar neste filho. Chega ao ponto de dizer: professor, o meu filho tem a minha cara. Que resposta idiota. Uma cara para 2? Não, o filho tem uma cara e o pai tem outra. São diferentes. Mas o diferente não é o contrário. O diálogo e a conversa. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou conversando. Conversando é uma coisa nada democrática. O interessante é você conversar. Conversar é fazer verso com as palavras. Verso com as palavras. Converso. Assim como numa família, a convivência. Eu convivo com a outra pessoa. Outra pessoa. É diferente de conveniência ou conivência. Pode ter. Nós temos uma opção de coisas que podemos ser, desde que a gente queira, desde que a gente se exponha para isso. E o que a gente nota é que as pessoas não estão se expondo. Elas estão com medo da sua verdade. Estão com medo do que vai acontecer. Está sobrando muita hipocrisia e nós vamos pagar um preço muito caro. O Brasil hoje é um país doente e a família de hoje é adoecida, a educação é desconectada e a família está desconjuntada. É isso que a gente tem? Não. Juro que vai ficar pior. Nos próximos 30 anos, no mínimo. No mínimo. Porque o Brasil hoje tem mais de 25 milhões de jovens até 20 anos que não tem uma formação familiar, que não tem uma estrutura organizacional, que não tem um conceito de o que é trabalho e o que é serviço. Porque trabalho é uma coisa, serviço é outra coisa, para ter atividade lá na frente. E um jovem, quando quer trabalhar, ele trabalha um dia e quer receber salário de um mês. E trabalha numa empresa, ele quer ser o dono da empresa, porque ele sabe melhor que o empresário. Então, no mundo, está faltando você saber que aqui tem a paciência, aqui tem a calma e a prudência está no meio. As palavras falam, elas dizem, elas verbalizam, só que a gente não escuta. Então, o que a gente pretende com esse projeto também é fazer com que as pessoas escutem os seus filhos e digam aos seus filhos que a gente pode ser melhor do que estamos sendo. Mas não vai funcionar assim. Por quê? Porque um dia, um homem, passando pelas ruas de Farroupilha, encontra uma mulher bonita, elegante, tipo a Sofia, a Lore, e se apaixona. E aí ele vai se apaixonar. Um homem apaixonado é a coisa mais linda do mundo, mais importante do mundo, porque ele encanta e se encanta com essa pessoa, se encanta com essa pessoa, até que chega um dia que ele resolve casar com ela. E aí ele chega e vai casar com ela e o padre diz assim: o senhor aceita essa mulher como a sua legítima esposa? E ele diz: sim, aceito. E será que o homem sabe o que significa esse sim para uma mulher? Significa o não para todas as outras do mundo. É uma coisa exclusividade. Exclusividade de um para outro. Aí que é o vínculo do par, ou o casamento. Não um com o outro, nenhum sobre o outro, mas é um e o outro. Mas tudo começou com a família brasileira, e a mundial é a mesma coisa também, quando existiu a procriação. Daí sai do casamento para ser a família, quando tem os filhos. Como é que funcionou isso
em épocas passadas, o homem das cavernas, ele precisava comer, precisava pescar e precisava caçar. E precisava gente, pessoas para trabalhar com ele para poder comer mais. Então ele cruzava com todas as mulheres que apareciam na frente dele, que eram os filhos dele. A mulher era poedeira, não era mística, nem aquela que tem uma função e tem um papel. A mística feminina, que é melhor do que a esposa e melhor do que a mãe. É mulher, que é melhor do que ser esposa e melhor do que ser mãe. Até porque a qualidade que você vai ser mãe depende da mulher que você é. Senão não funciona. E aí ele descobriu, esse homem, que aquela mulher produzia homens, filhos, mais forte que o outro. Então ela só queria ter filhos, ele só queria ter filhos com essa mulher. Aí começou o apaixonamento, o acasalamento e o amor, de um para outro, de um para outro. Depois, com Adão e Eva, apareceu ciúmes. E os ciúmes de um homem por uma mulher é o medo que ela vai fazer para ele, o que ele já vem fazendo para ela há algum tempo passado. Essa ótica que tem, que é cartesiana também. Então, a família começou assim. E hoje, como é que ela está? Você sabe, abre as portas de casa e fecha a janela para ver o que sobra. Sobra um hotel. Um hotel. As pessoas não se encontram. Mas por quê? Porque um dia apareceu na nossa casa o advento de uma coisa chamada televisão. E apareceu na nossa família a televisão, aquela tela trêmula e prateada. E o que essa televisão trouxe para casa? A televisão trouxe para casa, todo mundo entrou na sua casa. Antigamente a gente conversava, hoje a gente escuta a TV. Antigamente a gente via a TV, existia um canal, a gente assistia tudo deste canal. Hoje existem 300 canais, a gente não assiste nada inteiro de nenhum canal. Nós somos pela metade. Um partido político é uma metade. Partido político. Começa a se reproduzir esse estado de coisa. Começa com a industrialização, que os empresários usam a família para o seu consumo e para a mão de obra barata. Com a revolução industrial. Depois começou o lado político, quando a igreja deixou de ter poder e começou a aparecer a ciência política, a teoria geral da igreja católica, mas da Opus Dei e dos Illuminati de um lado. Apareceu o caixa forte do Banco Ambrosiano, que financiava tudo que era coisa dos dízimos que a gente recebia. Começou assim, sutilmente. E depois aparecem os padres, vendendo palavras vazias de que a família será outra, iludindo as famílias, dizendo que a família depende da salvação divina. Não depende. Depois aparece o Estado, oferecendo palavras bonitas, quando não deixa de ser uma ilusão. A família sabe o que quer. Ela quer a verdade, mas que seja dita para ela, que seja exercitada para ela. Mas não é. Quando a gente resolve trabalhar em Roma, com o uso social, a gente começa a ver que a igreja não quer meter muito esse negócio de filho, de mulher, de gêneros, coisas assim. E eu pergunto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Só tem homem nessa história. Onde é que está a criança? A criança não pode estar na espiritualidade, porque ela já nasce com pecado venial. De onde? Qual é o pecado que uma criança tem? Na verdade, pouca gente sabe que o pai significa o Pater Noster. Opus Dei de um lado, os Illuminati de outro lado. E as pessoas não se dão conta porque não enxergam o que vem. Não enxergam o que vem. Isso que é interessante. Até me lembro. Quem é padre aqui? Tem alguém que é padre? Não? Por sinal, esse padre daqui eu convidei para falar com ele 2 vezes e ele não me recebeu nenhuma vez. Não sei por quê. Mas eu vou conversar de novo com ele. Para saber qual é o pecado que eu tenho. Eu não consegui conversar com o padre. Entendeu? Ele vai me explicar isso aí. Então, nós temos uma oportunidade. Quando eu fui doutor em 2088, eu disse como é que a família ia ser no ano 2015.
Eu disse há 30 anos atrás. A família ia ser reduzida e foi. A família ia ser assumida pelo Estado e muito mal e foi. Iriam aparecer não novas famílias, não aparecem novas organizações familiares, que é diferente. E a gente teria que decidir quem é o masculino e quem é o feminino nessa história toda, hoje em dia. Afinal, eu muito me espanto. Às vezes saio por aqui ou por lá, eu vejo uma mãe com uma filha de 15 anos, eu não sei distinguir quem é a mãe e quem é a filha. Isso funciona? Sim. Mal funciona, mas funciona. E nós vamos pagar o preço logo ali, na família do futuro. Que ela está tão mal que ela só pode ser melhor. Só pode ser melhor, porque pior que está, convenhamos, é um saco. Não funciona. Quando o João Paulo II veio para esse país, eu fui representante da CNBB, do Dom Cláudio Umes, na Conferência Episcopal Italiana, para ficar com o João Paulo II, o Rotila, os 8 dias que ele ficou no Brasil. O quarto dele estava aqui, o Camerlengo estava aqui e eu ficava no outro quarto. A gente discutiu muito, muito, principalmente com a temática, essa temática que eu estudo. Pelo notório saber que eu tinha, o único doutor, então a ONU e Roma disseram, acompanha ele. Ele estava fazendo a encíclica popular no Progresso número 3. E um dia, o Camerlengo me chamou, ele quer falar contigo. Eu disse, tá, deixa meu Roma. Não, pode ir assim mesmo, de chinelo, camiseta. Fui lá, ele também andava de chinelo com o roupão branco dele. Uma figura humana genial, maravilhosa. Ele disse, Gaúcho, eu preciso de ti, que eu tenho que colocar algumas coisas aqui sobre a família. Eu disse, com licença, eminência, mas o senhor não tem autoridade para isso? O senhor vai fazer o quê? Você vai colocar na encíclica uma coisa que o senhor não tem experiência? O senhor não tem experiência. Família é muito mais complexo que a gente pensa. Muito mais complexo que a gente pensa. Eu digo, a não ser que o senhor, quando o tempo que o senhor era coroinha, lá em Cracóvia, não, eu me envolvi com uma mulher, mas aconteceu alguma coisa? Não. Então, o senhor não se desenvolveu. Porque a vida, ela é muito dura. A gente não pode levar a vida como se fosse uma ilusão. Mais ou menos grávida, mais ou menos feliz, mais ou menos homem, mais ou menos mulher, mais ou menos prefeito, ou mais ou menos vice-prefeito. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, eu fico apavorado quando as pessoas pouco se preocupam com esse tema. Estive nessa Câmara aqui há uns 10 dias atrás, falando ali, e eu fiz um apanhado de 47 até hoje. Nenhum vereador apresentou nenhum projeto sobre a família. Eu queria saber, eles fazem o quê, então? O que, então? O quê? Mas nós temos a solução. Temos a solução. Vai dar encrenca, viu? Te avisar muito seriamente. Porque nós vamos apresentar 3 projetos aqui. Nós vamos criar o Conselho Municipal da Família aqui. Isso, no nosso país só tem um, que é em São Leopoldo, e foi criado em 88 por mim. Eu sou presidente até hoje, sou pior que o Fidel Castro lá. Nós vamos extinguir, nós vamos criar aqui. Nós criamos em Brasília, que o meu amigo já viu todos os documentos, o Plano Nacional da Família em Brasília, de cada 10 anos. Nós vamos criar aqui, que a família tem que ser regulada de cada 10 anos. Porque senão, quando muda um prefeito, muda tudo. E não pode mudar tudo. E nós vamos sugerir, nós vamos criar uma secretaria da família como um todo. E não vai ter mais o secretário da saúde, vai ter o setor saúde, o setor assistência social e o setor educação. Esses cargos não pertencerão ao prefeito, pertencerão à população. E a população vai decidir quem eles querem que seja o secretário da saúde. Quem vai ser o secretário da educação? Quem vai ser o secretário da assistência social? Vai entrar lá aqueles que o povo quer e vai sair de lá se o povo quiser. Porque senão o prefeito fica brincando com os cargos. Tem pessoas aqui que têm cargos políticos, que hoje tem um cargo, tem mais um outro cargo, e hoje ele é secretário do turismo, por exemplo. Com que autoridade que faz isso? Ficar com uma área importante com as pessoas, e as pessoas não fazem nada.
Será que se aceita assim? Teve uma marcha agora com as crianças. Eu estava lá no meio do mato, fiquei sabendo que apareceram pouca gente. Não ficam com vergonha nessa cara? Não ficam? E querem o quê? Querem que os outros mudem. Ah, mas o Brasil é corrupto. Não corrupto é você, na tua casa. Queremos um mundo limpo quando a gente suja. O pai vai comer, jantar. Ó, Pedroso, eu vou te contar uma coisa, viu? Tem um lugar que a gente vai que eu observo muito. Observo e olho. Eu vejo o pai botar cada pedaço de carne na boca que eu juro que não entra. Mas entra. Entra. E esse pai tem a petulância de chegar o filho dele que enche a boca de feijão. Bem, continue assim. É umas porcaria. Uma porcaria de pai. O que vai passar para esse teu filho? Passa para esse teu filho que tem que arrumar cama, que não pode gastar o que não tem, que tem que trabalhar, que tem que se preocupar com o futuro, que o futuro chega. Tem que se preocupar com o bem-estar de todos. Tem que se preocupar com a humanização. Tem que se preocupar com a justiça social dentro das 4 paredes de uma casa. Ali é onde tudo acontece. E se, por favor, se alguém aqui está com intenções, sérias intenções de ser feliz fora de casa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não tem como funcionar ser feliz fora de casa se não é feliz dentro de casa. O amor, a gente dá para uma outra pessoa, tu não dá o amor que tu não tem, tu dá o amor que te sobra. Se tu não tem amor, tu vai dar uma porcaria de amor. Então tu tem que dar o que sobra. Ah, mas o cara recebeu um tapa no lado, dá a outra face. Bom, é um idiota perfeito. Ninguém tem que bater em ninguém. E oferecer, apanha numa face e oferece a outra face? Pô, convenhamos. Estuda para quê? O que tu quer? Terminou? Então fala assim, os professores. Quando eu estive aqui em 2009, 2010, 2011, ninguém sabia, ficamos 2 anos aqui, andamos nessas vilas todas, treinamos. Eu briguei muito com os professores, muito com eles. Juro que eu vou brigar mais ainda agora. A gente dizia para o professor, professor, venha no Entendo Quadro Negro aqui, botava quanto é que é 1 mais 1? Professor, é 2. Eu disse, é isso que a senhora ensina na escola? Sim. A outra, professora, quanto é que é 1 mais 1? 2. É isso que a senhora ensina? Sim. Os 10 professores disseram isto. Eu disse, como é que a senhora vai ensinar para o aluno que 1 mais 1 é 2? Porque se a senhora pega os livros dos gregos, açorianos, dos judeus, dos budistas, dos maçons, 1 mais 1 sempre foi 2. Então não vai ensinar, o aluno vai reproduzir. Ensinar é quando tu ensina que 1 mais 1 não é 3. Aí ele vai da dedução até a indução, vai da lógica cartesiana, vai chegar à conclusão de que 1 mais 1 não é 3, é 2. É 2. E outra coisa que me encheu o saco aqui foi uma senhora. Ela disse, ela estava falando da função do pai e da função da mãe, que não é a mesma coisa. A função da escola, a família tem que educar o seu filho. E a escola tem que ensinar todos os filhos. Isso Roger falava, Skinner falava, Piaget falava e ainda fala. O aprendizado fala. Paulo Freire não me importa o que ele fala, porque eu não gosto dele. Pode ser inteligente, mas eu não gosto dele. Né? E a gente ficava falando, aquela senhora falou para mim, mas professor, eu sou pai e mãe do meu filho. A senhora não é? Eu disse, mas eu sou. Eu digo, olha, minha senhora, vou dizer mais uma vez, a senhora não é. Eu disse assim, mas eu sou. Eu digo, que minha senhora, a senhora já está me enchendo o saco. Entendeu? Então a senhora sobe aqui, eu vou lhe explicar que a senhora não é mãe e pai do seu filho. Quer subir? Ela subiu. Eu disse, pronto. Eu digo, então agora a senhora mostra o seu pênis. Mas eu não tenho. Então a senhora não é pai, a senhora é mãe. E ser mãe de um filho é importante. Só quem não pode ser mãe do teu filho é a professora. A professora é a professora. Nem pode ser chamada de tia, porque não é. É uma aberração. Nós vamos ensinar aqui, por exemplo, o trabalho com os idosos.
Nós vamos colocar em cada escola, a gente testou agora e funcionou, em cada escola, no pátio de uma escola. Isso a gente testou no Vale do Hebron, os kibbutzim de Haifa, e a gente testou na Síria também. No pátio de uma escola, tem um velhinho lá, fica no pátio. O que ele faz? Nada. Fica ali, quietinho. Ele começa a trabalhar quando uma criança vai perguntar para o velhinho o que ele faz ali. E o velhinho começa a explicar para o aluno o que é ser idoso. Aí a gente começa a ensinar os conceitos de geriatria e gerontologia, que não é a mesma coisa. Uma das pessoas que trabalha conosco, Ariela Lovestein, da Universidade de Haifa, ela é presidente mundial da geriatria. Se Farroupilha quiser, ela vem aqui gratuitamente, dá um curso aqui e não cobra de ninguém. É isso que eles não querem. É isso que eles não querem. Porque nós temos o dinheiro e não vamos dividir com ninguém. Nós vamos dividir por trabalho. Nós não vamos dar propininha para um, para outro ali, que isso enche o saco. Entendeu bem? Isso é liberdade de expressão e de opinião também. Liberdade de opinião. Isso é uma coisa importante que tem que ter. Outra coisa que nós vamos trabalhar fortemente é com a ideologia, que as pessoas têm que ter uma identidade. Afinal, a gente quer o que nesse mundo? A gente quer o que nesse mundo? E nós temos uma pergunta que a gente treina, até aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que é casado, por exemplo, se tiver um homem aqui casado com aquela esposa lá, tem uma, tendo assim, pergunta que ela vai fazer para ele, mas se ele não sabe a resposta, o casamento termina hoje, eu juro que termina hoje. E nenhum homem sabe a resposta. Alguém quer fazer esse teste aí? Eu posso fazer aqui agora. Vou pedir. Sem segundas intenções. Eu até me proponho fazer com a Sofia, aquela Lore, mas não vai colar, vai rolar. É simplesmente fazer assim, pega a sua mulher, coloca na sala e diz assim, ela senta ali e diz assim, Ricardo, meu amor, o que tu quer de mim como tua esposa mesmo? Eu quero te fazer feliz. Ninguém casa para fazer infeliz. Eu quero te amar até que a morte separe. Você já viu alguém estar casado com um homem morto? Não. Até que a vida continue. Então são perguntas que as respostas estão no coração. Então a família do passado não teve coração, teve instinto. A família do futuro vai precisar de poetas, ensaístas, filósofos. Por isso que a gente trabalha com as ciências da família. Sociologia da família, psicologia da família, direito da família, antropologia da família, filosofia da família, medicina da família e serviço social. São as 7 ciências. As ciências humanistas básicas com as experimentais. Aí que surgem os sonhos, aí que surgem as ideias. E juntando as duas, elas se tornam luminosas. Por exemplo, numa sala de aula, professora de matemática, se o aluno numa sala de matemática fica fazendo desenho, bom, ali não vai sair um matemático, não vai sair um Pitágoras, de química não vai sair um Linus Pauling, mas pode sair um pintor, um escultor, um paisagista, qualificar o que aquela criança tem. Mas o professor de hoje, ele não sabe nem como aquela criança nasceu, nem como é que foi o parto dela, que influi muito. E os pais são piores ainda. Nós vamos ensinar os pais, quando coloca o seu filho na escola, porque se o meu filho está na escola, eu não vou sair da escola. Não preciso ser chamado para ir lá, eu não vou sair. E eu vou na escola perguntar o que na escola? Quanto é que custa? Não. Eu vou na escola perguntar como é que meu filho passa de ano ou roda? Não. Eu vou na escola com um motivo só. E nós vamos mostrar qual é que é o motivo. O pai tem que conhecer aquela mulher, aquele homem que vai ficar com o seu filho 4 horas por dia. Isso é fundamental. Se for uma porcaria, eu faço greve. Faço greve. É o que nós vamos fazer em Farroupilha. Nós vamos desestruturar. O meu papel aqui é de desestruturar. Muito. Nós vamos dizer que do jeito que está complicado. Então nós vamos mexer com a consciência. Porque esse não é um projeto político, é um projeto de pessoas.
Nós vamos dizer que as pessoas têm autoridade de perguntar o que quiserem. Perguntam para mim. Um guri levanta numa sala de ginásio. Era ginásio agora, nem sei mais como é que é o nome. Professor, o senhor usa droga? O filho, quando faz uma pergunta, ele quer uma resposta. Eu digo, não. E ele não ficou contente, eu percebi, e ele ficou quieto. Depois ele perguntou, mais tarde, posso perguntar de novo? Sim. Outra pergunta, outra resposta. O senhor não usa droga por quê? Bom, segunda pergunta, eu vou te dar a resposta. Eu não uso droga porque, em primeiro lugar, nunca ninguém me ofereceu. E se me oferecer, eu vou dizer não. Não. A palavra não, ela não é negociável, neste caso. Mas com o filho dentro de casa, não funciona bem assim. Nós vamos ensinar uma economia doméstica como um todo. Se o teu filho pede R$100 para ti e tu dá os R$100, o teu filho não vai dizer por que deu. Agora, se tu disser que não, ele vai dizer por que não deu. Então, o não tem que ser explicado. E esta sociedade, esta cidade, esses políticos, esses empresários, esses padres e esse Estado que está aqui, tem que explicar porque não fizeram nada até agora com a família. Se o mundo vende uma coisa chamada família, por que ninguém faz nada? Essa é uma boa pergunta. Precisa de uma resposta urgente e decente. Eu não vou ter um gabinete para mim trabalhar aqui. Eu vou fazer as minhas reuniões na praça pública. Na praça pública, para todo mundo ouvir. E nós não temos segredo nenhum. Se alguém aqui quiser saber qual é o projeto nosso, pede e eu dou o projeto todo para vocês. Projeto todo. Os textos, eu dou os textos para vocês que vocês quiserem gratuitamente. Alguém já recebeu aqui. São mais de 400 folhas de todos os textos que a gente trabalha. Com os assuntos todos. Se alguém quiser saber quais os projetos nossos, eu dou. Quer acompanhar quanto dinheiro que a gente gasta, vai acompanhar. Vai lá no banco do número da conta, vai ver quanto dinheiro a gente gasta e pagamos para quem. Transparência. E com nós não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Afinal das contas, eu voltei para a cidade onde eu cresci e nasci. Essa cidade me colocou do mundo e eu, por livre vontade, estou voltando para fazer a minha parte. Porque eu sou um privilegiado. Não Venzão de um lado e Fetter de outro lado, Grandene de um lado e um Piazza aqui. Não. Sou um privilegiado porque sou um cara feliz. Trabalho a família. Faço a minha parte. Achava que eu, sendo doutor em família, eu ia salvar alguma coisa. Hoje eu sou pós-doutor e não salvei nada. Graças a Deus. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Terminou isso aqui? Tem alguma pergunta? Muito obrigado. Não, mas também tem uma coisa. Por exemplo, eu acho que esse lugar aqui, entendeu? Eles vai ter uma oportunidade muito bonita, significativa. Quem serão os ídolos dos nossos filhos? Quem serão os ídolos? De um lado, vai ter o rock and roll. Do outro lado vai ter o pai e a mãe. Escolham. Escolham. 11. Aí que está o teu 8 deitado, o infinito, que você fala naqueles grupos todos lá. Aí que está. Se vocês soubessem a força que vocês têm, que vocês vivem numa cidade maravilhosa, olha os ventos que tem aqui, olha os campos que tem aqui. Vocês são privilegiados. Vocês são pessoas que têm uma coisa que as pessoas não têm mais. Vocês têm ar verde. Só que o que entra na vossa cabeça, por enquanto, não é ar. São dúvidas e incertezas. Não é o cheiro que Farroupilha tem que é ruim, do lixo acumulado. É o cheiro das pessoas que não fazem nada, que estão mofando. Aí que é o verdadeiro cheiro. Deus me dê força. Vou rezar de novo hoje para me dar mais ainda, para dizer que eu continue fazendo este papel. Apaixonado, sonhador, utópico. E se fosse possível, nem uma lasquinha eu vou conseguir tirar da Sofia Loren, mas eu não desisto dela. Então que ela se cuide para mim. Algumas perguntas? Pergunta, uma resposta. Dona
Adriana Planes, né? Conheço o nome de todos aquele grupo lá, acompanho tudo. Estou de olho ali. Tem gente tímida ali, que só fala, nem aqui hoje está. Se queixaram que pouca gente estava lá na marcha e hoje cadê eles? Dormindo? Toma nota que os caras que eu vou dizer, tu não vai lá por quê, meu? Então tu não tem autoridade para falar, cala a boca daí. Tem uma oportunidade hoje, não veio porque é um hipócrita. E está querendo o cargo de vereador, com certeza. Está usando o grupo para isso. Entendeu? Tem que falar. Diga. Eu acredito que nem todas as pessoas estejam naquele grupo do símbolo do infinito ou 8 deitado. Então o senhor pode explicar o que é? Ou quer que eu explique o símbolo do infinito? Casamente, eu sei, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião respeitosamente. Ah, ok. Porque o que eu falei desse 8 aí deitado, que a gente trabalha com 8 a 80. Trabalha com a criança, eu trabalho com a criança de um lado e com o velho aqui. Por quê? Porque eu não trabalho nem com 8 e nem com 80. Eu trabalho com 72 números no meio. Aqui está no meio, o recheio que é interessante. Mas explica. Na verdade, é para ensinar para as pessoas que sempre existem os dois extremos. Então, o símbolo do infinito é o número 8. E a gente pode passar o dia inteiro brincando com a caneta em cima do 8 deitado. Então, nesse grupo que ele fala, nós somos pessoas que apresentam um problema e trazem uma solução que poderá não ser a melhor solução, mas é justamente para mexer com a energia das pessoas se perguntarem como eu posso resolver isso? E exatamente nesse movimento dá-se o ponto de intersecção. E é a gente que está ali, né? Então, todas as situações eu posso fazer o comparativo. Qual é a finalidade do órgão público e qual é a finalidade da iniciativa privada? Qual é a responsabilidade de um, qual é a responsabilidade do outro? Então, eu sempre posso fazer análise de todas as situações que eu vi. Então, é por isso que ele falou do 8 deitados. Eu repito muito para que as pessoas se apercebam que é exatamente na elevação da consciência de quanta força nós temos, porque quando a gente olha para o público e o privado e a gente começa a analisar que as pessoas que têm o espírito empreendedor, elas começam a absorver responsabilidades e elas chegam na responsabilidade social também do emprego, das famílias que elas alimentam, da tributação que ela paga, das negociações que ela faz com fornecedores, clientes. Então a engrenagem que ela move é muito grande em relação ao público, que é um agente passivo que fica esperando a tributação dessa massa que move. Isso é importante ser entendido. É por isso a explicação. Parabéns. Eu tive a oportunidade de ouvir a última sessão da Câmara ali. Ali esse chefe da imprensa, ele é primo irmão meu, Gabriel. E a vereadora Eleonora é prima irmã minha, né? Toda a minha família. Eu perguntei se ela não tinha vergonha de participar de uma coisa dessa. Será que é para isso que serve? Será que é para isso que vão servir os próximos? Porque o exemplo está sendo seguido lá de trás para frente. E o mundo marcha para dentro dos nossos sonhos. Marcha para o infinito. Lá onde o horizonte se cruza com os ventos de lá ou com os ventos de cá. Se cruza com os nossos ideais. Quem é o 8 e infinito somos todos nós. Que a gente não tem um começo e não tem um fim. A gente tem uma continuidade. Uma continuidade. Eu acho que é isso que falta. Que a gente seja uma pessoa contínua. Contínua. Eu não pensei que ia ter tanta gente assim. Mas eu juro. Se tivesse um aqui, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa. Porque a sabedoria, a gente não busca transmitir. A sabedoria a gente busca conquistar da pessoa, de aprender com essa pessoa. Então, essa força que eu quero sempre de aprender com todas as pessoas.
Eu estou tendo essa oportunidade de aprender com todas as pessoas aqui. Né? Continuando. O Pedroso não quer perguntar nada. Eu quero fazer uma afirmação. Quero afirmar aquilo que eu acredito. Eu acredito que nós somos seres de saberes diferentes. Todos. A sociedade é feita de muitos saberes. E todos os saberes extremamente importantes. Quando tu faz uma pavimentação asfáltica, só um exemplo, tu usa como base pedrinhas bem miudinhas, médias, e vai até chegar à grande. E o conjunto dessas pedrinhas faz um solo extremamente resistente. Elas não são coladas, mas cada uma delas tem uma função para que possa ter aquela firmeza de solo. Assim que eu enxergo a sociedade. Eu acho que ela é feita, o grande engenheiro é muito importante, mas se não tiver o homem que dobra o ferro, se não tiver quem cavoca o buraco, se não tiver quem pinta, quem ergue a parede, não terá um bom engenheiro. Eu entendo que os saberes são importantes e que a gente tem que valorizar todos eles. Por isso que é importante ter o saber das ciências humanistas com as experimentais. De a escola voltar a ensinar para uma criança, distinguir, não fazer uma bomba atômica, distinguir o radite de um alface. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Então, aquelas coisas do núcleo que é o asfalto, e as partículas são as pedrinhas. Uma juntando na outra, vai se recompondo, foi isso. Alguém mais uma pergunta aí? A Laura Nardi. Professor Marco, foi um prazer te escutar, muito curiosa mesmo para conhecer. Mas eu ando lendo as palestras, todas elas. Eu estou pegando, pensando assim, porque eu estou muito novo aqui. Eu queria saber mais detalhes do projeto, na verdade, a partir do texto, enfim, mais informações, conseguir dar uma lida por cima assim, do texto. Muito interessante, e eu queria comentar, na verdade. Eu sinto que é uma fala bem diferente, bem aprofundada, e eu estou bem curiosa para entender mais esse projeto. O projeto todo ele tem 5.014 folhas, mas esse abstrato que ele já tem, muitas pessoas já têm aqui, você já tem, as pessoas têm aqui. Quem quiser, manda um e-mail para mim que você recebe na hora, todo o projeto. Você recebe todos os projetos, você recebe tudo que a gente faz, você recebe tudo que a gente respira. A gente só não vai contar o que a gente fez sexta, sábado, domingo lá naquele interior, a respeito às famílias. A gente treinou o que funciona e o que não funciona. O nosso projeto tem muitas falhas ainda. Até hoje eu posso dizer que o nosso projeto de umidade ele é um amontoado, organizado de palavras bonitas. E só. Isso me deixa louco. E já faz 20 anos que eu estou com esse troço aí, a gente aprende todo santo dia. Todo santo dia. Mas a gente sempre depende do fiscal. E o contato dele, todos que receberam o convite, tem lá o site. Então lá dá para fazer contato com o doutor. Vamos fazer mais alguma coisa. Pergunta se vocês querem alguma coisa, mando para lá que a gente manda. Não tem problema nenhum. Tá? Uma dessas coisas que a gente faz. Uma pergunta então, para descontraí-los. Então, o senhor... Olha que eu vou aí, acho melhor dizer que aqui está muito ruim em cima. O senhor comentou que recentemente encontrou a Sofia Loren. A pergunta é, ela continua bonita? Descontente. Aquela beleza tem que permanecer, ser eterna. E quando ela estava lá, eu tinha de peso, eu botei o braço para trás, queria que as coxas dela passassem aqui, ao menos isso, nem isso eu consegui. Não deu. A dona Jane quer fazer uma pergunta. Não, é que... A senhora é a sogra dele, não? Não, eu fico intrigada com certos professores, a Ana Maria é professora, não é aposentada, e que em casa os pais ensinam os filhos, tu é guri, tu é menino, tu é menina, mas na escola o negócio está inverso, tu pode ocupar o banheiro do menino, das meninas, e tu vai decidir se tu quer ser mais tarde, tu vai decidir o que tu quer ser. Onde é que nós vamos parar? O senhor tem
sei lá, uma resposta para dar para a gente. Nós vamos parar onde estamos hoje, no buraco. A gente está fazendo o que hoje em dia? A gente simplesmente remenda as coisas. Porque a gente foi não está construindo nada. Numa época que se tinha respeito e hoje em dia, numa sala de aula, é difícil. A senhora vai falar com o preto, vai dizer chamando de preto porque é racista. Chamando o cara que é gay porque é racista. Pô, mas escuta aqui, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu acho que existem pessoas. Ninguém é mais ou menos humano que a outra pessoa. Não tem isso. Nós temos uma igualdade. Mas a igualdade não quer dizer a mesma coisa. Nós temos as nossas diferenças, as nossas características. Eu estava agora em São Paulo, quarta e quinta, terça ou quarta e quinta, na aula com pós-graduação da USP. Eles são futuros doutores e não sabem. Eles não sabem organizar as palavras. E vão dar aula por pós-graduação. Então, onde é que está a nossa academia? Onde é que está o notório do saber? Está aí. As pessoas estão falando difícil e não compreendem. Por isso que a vida hoje em dia, em vez de ser uma convivência, está sendo uma conivência ou conveniência para um ou conivência para o outro. Quando, na verdade, o mundo precisa de verdades. Onde é que está aquele rapaz lá, o Roberto? Que é careca, onde é que ele está? O Roberto, que ele mandou uma coisa, postou uma coisa no grupo hoje linda, e eu postei também. Eu estou desencantado com ele, ele disse que vinha aqui, que queria conversar, e não veio. Então, eu me encantei com ele, mas ele é um conversador, porque ele disse que ia vir para a gente continuar conversando. Achei uma coisa bonita que ele postou.